Deuteronômio 17, versículo 18. Glória a Deus. Luiz vai me ajudar com o fundo aqui, né, Luiz? Deixar eu sozinho aqui na voz. A unção vem pelo tecladista. Glória a Deus. Achou, irmão? Esse livro aqui é difícil de falar o nome, né? Se você falar um pouquinho, se você falar ele rápido, você fala ele em línguas, né? Porque o nome é esquisito, né? O nome é meio difícil. Capítulo 17, versículo 18, a gente não tem a tela, mas você tem a Bíblia, irmão. Não se preocupa com a tela, não. Diz assim, ó. Quando ascender ao trono, seu reino, mandará escrever um rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá para sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente ao Senhor, e a cumprir fielmente toda a palavra da lei, bem como os seus mandamentos. Deste modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará do decreto da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o seu governo dos seus filhos e descendentes no meio de Israel. Irmão, que interessante. Eu não sei se você gosta, ama a palavra de Deus, mas o tema que Deus colocou no meu coração é: por que devemos ler a Bíblia? Por que a gente, os crentes, né? Antigamente era mais, hoje está um pouco menos. Antigamente você via os crentes com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia, um subindo aqui com a Bíblia, outro descendo com a Bíblia. Hoje a gente é meio digital, né? Então a gente fala, eu tenho a Bíblia no meu celular. Só que muitas das vezes, irmão, essa facilidade e essa tecnologia nos tem roubado de Deus. Porque eu não sei se é você, se é só comigo que acontece. A gente está mais no tecnológico do que na palavra digital. Eu não sei se acontece só com você ou é comigo, que a gente acorda cedo e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. E depois a gente não larga mais o celular. E por que não acontece isso com a Bíblia, irmão? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é um manual de instruções. Sabe, às vezes a gente compra um eletrodoméstico, compra um teclado, uma bateria, e aí ele vem com o manual dobrado. E esse manual, ele te dá como é que você monta, como é que você faz lá para manusear aquele equipamento. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Deus, ele deu a sua palavra para que a gente conseguisse viver sobre essa terra. Só que a gente é meio do contra, né, irmão? A gente gosta sempre de ir na contramão. Deus fala para a gente ler, a gente fala assim, não, eu não vou ler, não. Deus fala para a gente orar, a gente fala, não, eu não vou orar também, não. Sabe o que o Billy Graham disse? O Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E a gente fica meio indiferente à palavra de Deus. Irmão, como é tão fácil, irmão, passar 2 horas você lá, passeando no shopping, vendo as vitrines, pegando um sorvetinho do Mac, fala aí, nesse calorzão, né, um McFlurry, né, bastante chocolate, né, para quem gosta de açaí, bastante chocolate, bastante açaí, cupuaçu, 2 horas lá. Mas a gente não consegue passar 2 horas lendo a Bíblia, irmão. A gente não consegue passar 2 horas lendo a palavra de Deus. E é tão gostoso, irmão. Quinta-feira, de quarta para quinta, eu desportei, acho que era 1h da manhã. Aí eu falei, acho que eu vou ler a Bíblia. Aí comecei a ler a Bíblia, aí deu 2 horas, 3 horas, 4 horas. 5 horas da manhã, irmão, não deu sono nenhum e aquilo me alimentou demais. E aí Deus colocou no meu coração, é tão bom, só que a gente não faz. E aí quando a gente vai ver um filme, eu não sou nada contra filme, irmão,
Você pode ver sua série, você pode ir lá no seu shopping, você pode ir lá passear. Só que essas coisas estão roubando a gente de Deus. E é tão fácil, irmão, passar. Eu não sei você, mas se a série estiver boa, você assiste 10 capítulos num dia só. Mas a gente não consegue ler 10 capítulos da Bíblia, irmão. E aí depois a gente vem aqui no domingo, Senhor, fala comigo. E aí Deus fala, como que eu vou falar com você, meu amado? Se o seu coração, ele está tão preocupado com as coisas desse mundo, tão preocupado, irmão. Ó, a gente já está quase dia 20 de janeiro. Aí daqui a pouco já entra o carnaval. E o ano vai passando, irmão. E cadê os crentes? Se a gente diz que a gente é crente, que a gente é cristão, que a gente é... Porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Ou pessoas que são imitadores de Cristo. Mas você vê Jesus ele lendo a palavra. Você vê Jesus ele pregando. Você vê Jesus ele se isolando de lugares, falando, deixando a multidão para poder ir orar, para poder ir falar com o Pai. Só que a gente só está no ativismo, irmão. A gente sempre está preocupado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer estudo, eu tenho que fazer isso, e aquilo, e outro. E Deus ele vai ficando num cantinho intocável. Mas não é porque Deus ele está intocável, é porque a gente não conseguiu achar um lugar para Ele. Irmão, a gente precisa voltar ao tempo antigo. E eu não estou falando que o tempo antigo era bom, o tempo antigo era ruim. Só que você via, principalmente nas igrejas, quando era um culto de oração e um culto de palavra, estava cheio. Mas quando era um culto de evento, que a gente consegue ver, que o culto de evento ele está cheio. As pessoas gostam de culto de evento. Irmão, eu não sou contra culto de evento. Irmão, o que Deus está querendo dizer para a gente, irmão, é que a gente precisa colocar a palavra de Deus no lugar que é devido na nossa vida. E o lugar devido que essa palavra tem que ter é como primeiro, é as primeiras coisas. Irmão, a gente às vezes fica dias sem ler a Bíblia. Dias com a Bíblia fechada. Dias sem ter um particular com Deus. E Deus falando, eu estou aqui pertinho. Só que existe uma palavra que diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome. E não é fome de comida. Elas vão ter sede, e não é sede de bebida, de água, mas é fome e sede da palavra de Deus. Porque elas vão procurar ouvir uma palavra e elas não vão ter, elas não vão conseguir achar essa palavra. Elas não vão conseguir encontrar a palavra que, irmão, eu estava meditando aqui. O que é mais importante, o milagre ou o ensino? Aí você vai falar, Rafael, se eu estiver precisando de um milagre, o milagre ele é melhor do que o ensino. Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, o ensino, ninguém tira ele de você. Tem gente que vem, recebe o milagre e vai embora, e morre com o milagre. Mas o ensino, ele transforma o nosso coração. A palavra de Deus, ela molda a gente, irmão. Se a gente está se tornando pessoas melhores ou menos mal do que a gente era antigamente, é por causa dessa palavra. É essa palavra que nos molda, é essa palavra que nos dá direção, é essa palavra que faz a gente cuidar. Por isso que no texto que a gente leu, isso aqui era uma ordenança para o rei. Para o rei fazer o quê? O rei falava assim, tá bom, todo aquele que quer ser rei, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar escrever num rolo, para o seu estudo pessoal, uma cópia da palavra. E para sempre essa cópia terá que lê-la todos os dias da sua vida. Está falando para o rei. Imagina para a gente, irmão, que a gente às vezes passa dias sem ler. Dias sem meditar, dias sem pegar um cheirinho e falar, Senhor, eu vou te dar um cheirinho aqui, Jesus. Agora eu tenho certeza, irmão, que o celular, a gente olha ele todos os dias. Tenho certeza que a gente olha o celular todos os dias. Porque o celular ele tem o WhatsApp. Porque o celular ele tem o YouTube, ele tem vários jogos, ele tem várias coisas legais. Mas, irmão, essa palavra aqui ela traz vida. É que a gente deixou ela de ler, a gente deixou. E aí ele continua falando.
lê todos os dias da sua vida, a fim que aprenda a amar reverentemente ao Senhor e a cumprir toda a palavra, bem como os seus mandamentos. Deste modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos, nem para a direita e nem para a esquerda, e assim prolongará o seu reinado. Irmão, nós precisamos voltar a esse ensino. Voltar a essa vontade de ler a palavra, de buscar. Você fala, Rafael, mas estava tão bom o louvor estava tão legal. Tu és fiel, Senhor, está tão bom. Aí você vem falar para mim, ler a palavra, está cansativo, está chato. Isso é chato, porque, irmão, é confronto, irmão. Eu aprendi uma coisa desde que eu vim para o reino de Deus. A palavra de Deus, ela tem que confrontar a sua vida. É Deus falando, olha, você precisa mudar. Irmão, você precisa chegar no reino do céu perfeito, irmão. Irmão, se não tiver uma palavra dessa para nós, a gente fica muito cheinho. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, ó. É fundamental, é imprescindível, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitado, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre nações, crido no mundo, recebido acima da glória. Irmão, é necessário que é fundamental que a gente seja irrepreensível. E tem algumas traduções que consiga manejar bem a palavra. O que é manejar bem a palavra, irmão? É ter sede dessa palavra aqui. É a palavra de Deus, não é eu que escrevi, irmão. Não é o pastor que escreveu, é a palavra de Deus. Deus escreveu e falou, olha, medite nessa palavra. Eu não sei se você lembra do texto do Josué. A palavra fala que o Moisés tinha morrido. E quando morre um líder grande desse, a gente fica meio sem saber o que fazer. E o Josué estava nessa peleja. Ter que continuar fazendo o que Moisés fazia. E o fardo de Moisés não era muito pequeno não, irmão. Era um fardo grande. Levar um povo que era incrédulo, era um povo que nada estava bom, carregar esse povo no meio do deserto, conduzir esse povo até a terra prometida, o povo reclamando, falando que era melhor ter ficado no Egito, um monte de reclamação, um monte de problema. E aí o Josué, quando olhou aquilo, falou, caramba, estou com um fardo muito grande. E aí Deus falou para ele assim, olha Josué, você quer ser frutífero no seu ministério? Faz o seguinte, seja forte e corajoso. Que mais? Medite nessa palavra todos os dias da sua vida. Que mais? Continue acreditando em mim que seu ministério vai ser frutífero. Continue acreditando em mim que você vai avançar, você vai continuar aí. E aí ele continua falando, medite nessa palavra de dia e de noite. Porque, irmão, foi um manual que Josué conseguiu entender que ele conseguiria fazer o que o Moisés fez. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim, tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes, e sobre qual tem plenas convicções, sabendo perfeitamente de quem tenho aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem o poder de fazer sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura por Deus é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Irmão, a palavra ela tem poder, irmão, ela é inspirada por Deus, ela tem poder de fazer todas essas coisas.
Aí você fala assim, mas eu não sei. Vai para a palavra de Deus, irmão. Ah, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Palavra de Deus. Irmão, qualquer homem ou qualquer mulher que começou a ler a Bíblia e teve um encontro pessoal com Deus, não foi a mesma pessoa, irmão. Todos os homens que começaram, eu li sobre ateus que não acreditavam em nada, irmão. Eles começaram a examinar as escrituras, e as escrituras começaram a fazer efeito, irmão, porque isso aqui não foi escrito por mãos humanas. E quando a gente começa a ler isso aqui, irmão, começa a dar alguma coisa no nosso coração, e a gente não consegue ser a mesma pessoa. E esses homens começaram a ler essa palavra, e aí começou a produzir alguma coisa, e aí eles começaram a falar, não, agora eu acredito, porque eles receberam do céu essa palavra. Eles pensaram que eles iam ler isso aqui e ia continuar a mesma pessoa, irmão. Mas se a gente continuar, irmão, ou começar a ler essa Bíblia do modo que ela tem que ser lida, irmão, você não vai ser a mesma pessoa, irmão. Você vai começar a amar mais, você vai começar a ter misericórdia mais das pessoas, você vai começar a falar, cara, para que eu estou preocupado com esse mundo? Para que eu estou preocupado com tantas as coisas? E você vai começar a ficar preocupado com as coisas que são do alto. 2 Pedro 3, 17 e 18 diz assim: o conhecimento da palavra nos guarda de sermos conduzidos pelo erro e nos faz crescer na graça de Cristo. Irmão, essa palavra é boa demais, irmão. Essa palavra é boa demais, é tão boa, irmão, que quando Jesus, ele caminhando no seu ministério, ele falou assim, eu vou lá na casa da Marta, da Maria, eu vou lá fazer uma visita para eles. E a Bíblia fala que quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta recebe ela muito bem, irmão. Jesus recebe muito bem a pessoa de Jesus Cristo. Só que ela, em vez de receber Jesus e ficar dando atenção para ele, ela começou a se preocupar com as coisas da sua casa. E a sua irmã, por outro lado, ela recebeu Jesus, mas sentou nos pés de Jesus e começou a ouvir o seu ensino. E aí Jesus fala para Marta, Marta, você está muito preocupado. E traduzindo para nós aqui, irmão, vocês estão muito preocupados com nesse mundo. Vocês estão muito preocupados com as coisas desse mundo. Para um pouquinho, senta na minha presença. Senta aqui que eu vou falar coisas do meu reino. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para Maria e fala, Maria, você escolheu essa melhor parte. E dessa não será tirada. A palavra de Deus, irmão. Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão. Aí você fala, mas como que eu não tenho fé? Porque você não presta atenção, não para ouvir. Não para poder ir lá. Não tem como ter fé, irmão, se a gente não vir para a casa de Deus. Não tem como ter fé se a minha vida está ligada em coisas que são terrenas. Não tem como ter fé, irmão. A gente vive num mundo que nós temos a sociedade, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida espiritual. E sabe, irmão, que muitas das vezes se a gente ficar sem orar, sem ler a Bíblia, eu duvido, irmão, que você vai ter força para vir no culto. Agora, se a gente manter essa vida espiritual com Deus, você vai ter sede. Quando dá o horário do culto, ou quando você saber que é dia de culto, você vai vir. Você só não vai vir se for uma força maior. Igual quinta-feira foi chuva. Mas a gente queria estar aqui. O meu coração queria muito estar aqui, irmão. Mas é que muitas das vezes a gente está alimentando só o carnal. Alimentando só a nossa carne. E aí eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você alimentar muita carne, a carne ela vai vencer. Mas eu quero te dar uma dica. Alimente o teu espírito com as coisas de Deus. Tira tempo para ler a palavra. Tira tempo para falar, cara, hoje eu vou desligar. Hoje não vai ter novela. Hoje não vai ter série. Hoje vai ter a palavra. Desliga um pouquinho, irmão.
Hoje a gente não vai assistir nada na televisão, hoje a gente vai tirar e vamos ler a palavra. Irmão, o que você alimentar mais vai ganhar. Irmão, se a gente não desligar um pouco das coisas que são da terra, não tem como ter as coisas espirituais. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: sendo assim, amados irmãos, estando bem informados, guardai-vos para que não sejam conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia para sempre. É crescer na graça e no conhecimento, irmão. Como que eu vou crescer na graça e no conhecimento se eu não reservo um tempo para poder ir para o quarto? Como eu vou crescer na graça e no conhecimento, sendo que as minhas prioridades é as outras coisas? Não tem como, irmão. Só conseguimos crescer na graça e no conhecimento quando eu falo, cara, eu preciso desligar um pouco. Eu não sei você, irmão, mas eu sempre oro, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Porque eu tenho sede, eu quero ouvir a voz dEle. Eu preciso de ouvir a voz dEle, mas eu só vou ouvir a voz dEle, irmão, quando eu estiver desligado dessas coisas que nos atrapalham a ouvir a voz dEle. O John Piper, ele disse uma frase que é difícil, mas diz assim, ó: tome minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Irmão, o que adianta, irmão? A gente está bem fisicamente, mas espiritualmente está caído. Espiritualmente não tem nada de Deus. Não tem nada que você vai lá e busque a Deus e fale, ó, Senhor, eu quero. Atos capítulo 14, versículo 1. O poder transformador da Escritura. Porque a leitura é vital para a nossa alma, é alimento, irmão, é alimento para a sua alma. Por isso que muitas das vezes, irmão, quando você vai ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço, vem algum vizinho, te chama, o telefone toca. Por isso, irmão, vai ler a Bíblia, desliga o celular, deixa o celular para lá. Vai ler a Bíblia, desliga, eu estou ocupado, eu estou falando com o meu mestre, eu estou ouvindo instruções do reino. Irmão, eu estou no meu momento melhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, e eu não quero que ninguém me incomode. Diz assim, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus, de gentios, veio a crer. Em Listra vivia um homem paralítico, pés aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado, jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixou seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado. Por isso que eu falo, irmão, a gente tem que ouvir a palavra, e até para ser curado a gente tem que ter fé. Então a Bíblia fala que ele tinha fé, o Paulo prestou atenção, ele ouvindo o culto, e ele tinha fé para ser curado. E aí a Bíblia diz assim, Paulo ordenou em voz alta, levanta-te sobre os teus pés. Então o homem deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizava, multidões começou a gritar, os deuses desceram até em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus. E Paulo chamaram de Hermes, pois ele era quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois, coroa de flores na porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer a sacrifícios.
Quando o apóstolo Paulo e Barnabé ouviram isto, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazer isso? Pois também somos humanos, de natureza semelhante à vossa. E vós temos anunciado o evangelho para que afasteis dessas práticas inúteis, e vos converteives ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou a sua bondade, enviando os céus as chuvas e as estações de colheitas para o tempo, concedendo sustento com fartura e enchendo os corações de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhe homenageassem por meio de sacrifícios. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Irmão, que texto tremendo. A Bíblia diz que o Paulo e o Barnabé estavam pregando. E nessas pregações, o enfermo foi curado. O aleijado, conseguiu ser curado. Tinha fé para ser curado. Só que a Bíblia diz que o Paulo e o Barnabé, depois que pregaram e fizeram esse milagre, a multidão, por acreditar em outros deuses, falaram: olha, é Zeus aí. Olha aí, é o Hermes. Vamos pegar os bois, vamos oferecer aí para esses homens aí que eles são deuses. Quando eles ouviram isso, irmão, eles ficaram: não, a gente não é deuses não. A gente só veio pregar a palavra de Jesus. É Jesus que faz, é Jesus que cura, é Jesus que faz o milagre. Irmão, através da palavra eles fizeram isso. Não foi através da vontade dele, eles crucificaram a sua vontade. E aí sabe o que acontece, irmão? O texto vai discorrendo. E aí eles pegam o Paulo, apedrejam o Paulo, arrasta ele para fora da cidade. E aí, quer continuar no evangelho? Quer continuar servindo a Deus? Porque vai ter momento que a gente vai ser aplaudido, mas vai ter momento que a gente vai ser apedrejado. Vai ter momento, irmão, que as pessoas vão estender as mãos para você, mas vai ter momento que essas mãos que deveriam estar estendidas, vai estar com a pedra na mão. Só que esse evangelho que Jesus pregou para a gente, um evangelho que tem espinhos, mas é um evangelho que conduz à salvação. Ele estava fazendo a obra, eles estavam fazendo a obra, mas independente de fazer as obras de Deus, eles estavam com o pensamento em Cristo, dando a glória para Cristo. Não se vangloriando, falando: não, a gente que prega, a gente que faz, a gente que cura. Eles poderiam ter falado: não, vamos pegar um pouquinho dessa glória aqui, porque estava muito fácil, irmão, pegar aquela glória. Mas eles resolveram não pegar aquela glória para eles. Atos capítulo 14, 21 diz assim: e havendo pregado boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando a perseverar na fé, ensinando, e é necessário que em meio às muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Muitas aflições, irmãos. O evangelho de Jesus Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é escolher o reino de Deus e não escolher as coisas do mundo. Por isso que quando eu falei do celular, a gente fica meio: mas celular, não consigo ficar sem, irmão. Mas se tirar a Bíblia, será que você consegue viver? Se tirar a palavra de Deus, o que é mais importante, irmão? A humanidade, ela viveu até, 1995, 90, sem celular. A gente consegue ficar sem o celular. A gente consegue ficar sem as diversões. Eu falo de passear,
de ver uma série, mas a gente não consegue ficar sem a palavra. O que eu estou querendo dizer, irmão, não é que você deve ser um cara quadrado e falar assim, não, agora eu vou ficar 24 horas na igreja, eu vou ficar 24 horas lendo a palavra, eu vou ficar 24 horas nas coisas de Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando o que é prioridade na sua vida e na minha. O que a gente tem colocado como prioridade? É a palavra de Deus ou as coisas que são do mundo? Quando eu inicio a minha semana, o que é mais prioridade para mim? O meu trabalho, a minha família, a minha casa ou as coisas que são de Deus? O John Piper diz assim: a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome de Cristo. Irmão, nós não somos perfeitos, irmão. Eu não sou perfeito. Se eu falar para você que eu tenho a fome e a sede de estar na presença de Deus todos os dias, eu estou mentindo. Mas eu tenho uma fome aqui no meu interior que fala: Rafael, você precisa buscar a Deus. Rafael, você precisa rasgar as suas vestes. Rafael, você precisa me buscar. Irmão, buscar a Deus como se não houvesse amanhã, irmão. Porque se a trombeta ela bater agora, irmão, será que nós iremos subir ou não? Nós não somos perfeitos, irmão, mas nós estamos em busca da perfeição. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos 10, versículo 11. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Irmão, você não será decepcionado por crer em Deus. E aí ele continua dizendo: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Portanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em vós, na nossa mensagem? Como consequência, a fé vem por ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, me revelei àqueles que não perguntavam por mim. Irmão, a palavra inicialmente era para os judeus, não era para nós gentios, não era para gente que não merecia, que não era destinado a gente. Mas Isaías diz: fui achado por aqueles que não me procuravam. Eu tenho prazer a me revelar àqueles que não são israelitas. Irmão, você tem o privilégio de ser, aleluias, de Deus falar com você, mesmo a gente não merecendo. Colossenses 1, versículo 9, diz assim: por este motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixemos de orar por vós e suplicar que sejais pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância, firmeza de ânimo, dando graça ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no seu reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do teu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele existiu antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, é a igreja, ele é o princípio, é o primogênito dentre todos os mortos, a fim que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto, do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele, reconciliasse com tudo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros, também que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras, mas que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. De fato, permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e está sendo pregado a todas as pessoas do mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa palavra de Deus, irmão, a gente não merecia nada, ele nos reconciliou através da cruz. Irmão, ele deixa um ensino pra gente, que a gente tem a esperança de continuar lendo essa palavra. Irmão, fácil não é. Falar que é ser fácil ser crente, não é. Mas nós temos o Filho, nós temos o Espírito, e nós temos o Deus Pai, irmão, que está sempre de braços abertos. Mas Ele quer um passo meu, irmão, Ele quer um passo meu, Ele quer um passo seu. Ele quer que você acorde e Ele seja o primeiro na sua vida. Ele quer que você acorde e fale: olha, Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha vida, agora e sempre. Não é buscar Ele quando convém ou quando as coisas estão difíceis. Irmão, tem gente que busca Deus quando as coisas estão difíceis. Busca Ele quando não tem mais jeito. Tem pessoas que ousam dizer: olha, eu vou aproveitar um pouco a vida, e aí quando eu estiver no fim dela, eu aceito a Jesus. Irmão, mal sabe que é tão bom passar tempo com Deus, irmão. Eu não sei você, irmão, mas eu amo estar na presença de Deus. Eu não sei você, mas essa palavra aqui, ela me dá força, ela me dá ânimo. Toda vez que eu andei cansado, toda vez que eu não tinha ânimo, quando eu li essa palavra, ela me deu ânimo, ela me deu força, ela encheu meu coração. Então quer um conselho, irmão? Vai para ela, se joga nela, irmão. Vai para ela, solta esse leão que está dentro de você. Fala: cara, eu vou servir a Deus de modo que ninguém vai me reconhecer. Porque a Bíblia fala que molda o nosso andar. A Bíblia molda o nosso jeito de falar. A Bíblia molda o nosso coração. Provérbios 2, versículo 1 diz assim: meu filho, aceite os meus conselhos e abrigue contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. E se clamares por entendimento e por inteligência suplicares, e aos brados, se buscar a sabedoria com quem procura a prata, e como tesouro escondido a procurares, então compreenderás o que significa temor ao Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Irmão, sabe essa vontade de trabalhar que a gente tem? Não, estou falando pela troca do din-din. Porque pela troca do din-din, irmão, a gente vai doente, a gente vai sem poder, a gente vai porque a gente tem que estar lá. Se o patrão mandar, a gente tem que ir. Só que é por causa da troca do din-din. E esse trabalho que a gente faz para Deus, se der,
eu vou. Eu tenho que estar lá. Não é assim, irmão. Por quê? Porque a troca do din-din a gente vai feliz. Porque a gente sabe que no final do mês vai ter o pagode. E pra cá? Você sabia que a gente vai dar conta das coisas que a gente fez e que a gente não fez? E quando Jesus falar, jogar na minha, na sua cara e falar, cara, aquele dia lá que você estava de boa, lá no seu sofá, eu queria que você estivesse lá no meu reino, eu queria que você estivesse lá na minha igreja. Um abraço seu ia curar uma pessoa. Cadê aquele dia lá que você não veio? Uma oração sua poderia ter evitado um roubo. Cadê a sua oração? Cadê aquele dia lá? Aquele dia, irmão. Parece ser besta isso que eu estou te falando. Parece ser... Esse cara é louco. Mas não é assim, irmão. Nós precisamos buscar se achegar mais ao reino de Deus. Se achegar, irmão, vai ter tempo que a gente não vai poder falar sobre o evangelho. Você tem noção disso? Que eu não vou poder abrir a Bíblia aqui. Que o governo vai falar, fecha a igreja, senão a gente vai matar vocês. Que o governo vai falar, olha, não pode ser pregado mais a palavra de Deus. Irmão, não sei se você assistiu aquele filme do livro de Eli. Irmão, quando ele estava lá, todo mundo querendo procurar o cara. Por quê? Porque não tinha a palavra de Deus. E eles achavam que aquele cara estava carregando a palavra de Deus. E queriam pegar o livro de qualquer jeito. Porque aquele cara, o malvado lá, ele controlava a água, ele controlava um monte de coisa. Só que o controle absoluto seria se ele tivesse a palavra de Deus. E aí quando ele percebeu que o Eli tinha a palavra de Deus, ele foi atrás. Querendo matar, querendo tirar a palavra de Deus. Irmão, isso aqui é muito importante. Você sabia que isso aqui tem países que não pode ler a palavra de Deus? Uma vez eu estava conversando com um pastor que veio da África. Tem muitos lugares na África que eles têm um versículo só, irmão. Imagine, um versículo. Aí esse versículo fica com uma aldeia, aí vai trocando um versículo, irmão. E aqui a gente tem a palavra inteira. Não sei quantas traduções. Aí você fala, não, mas aquela Almeida lá é muito difícil. Tem a NVI. Ah, mas eu tenho preguiça de ler. Tem o YouTube. E ainda tem com a voz do Cid Moreira, irmão. Boa. Não tem desculpa, irmão, para a gente buscar. É que a gente não quer. A gente não quer. Está muito fácil, está muito palpável. Irmão, esses homens, eles não têm. Tem pessoa que está debaixo de uma caverna agora, irmão, com apenas um versículo. E dando glória a Deus. Tem pessoas agora que, se pegar com a Bíblia, vai morrer. E a gente tem e não valoriza. Salmo 119, 9 diz assim: como pode um homem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. De todo o coração eu procurei. Não deixes me afastar os teus mandamentos. Em o meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina os teus decretos. Aí o 97 ele diz: como amo a tua lei. Sobre ela reflito o dia inteiro. E o 105 ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É essa palavra, irmão, é essa palavra que você tem que meditar ela. O Salmo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora todo o meu ser. As tuas palavras vêm do Senhor, são dignas de confiança, transforma os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos, proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o meu entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas iguais justas. São mais desejáveis que o ouro, mais do que o ouro refinado, são doces
do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em elas, em obedecer. Essa palavra, irmão, que Deus quer que a gente leia, medite. Só tem coisa boa aqui, irmão. Muitas das vezes, irmão, no TikTok você não vai achar coisa boa. Muitas vezes você não vai achar coisa boa na internet. Tem muita coisa que você consegue pesquisar lá que é boa, mas tem muita coisa lá que não vai trazer ensino. Não vai trazer verdade para a sua vida. Não vai trazer vida. O John Piper deu outra frase que diz assim: somente o Evangelho pode trazer duas coisas aparentemente contraditórias: destruir o orgulho e aumentar a coragem. É isso que o Evangelho faz, irmão. Destrói o nosso orgulho. Sabe o que é orgulho? É eu que faço. Se eu pregar, as pessoas vão se converter. Se eu orar, as pessoas vão ser abençoadas. Não, irmão, não existe se eu orar. Não existe isso. No Evangelho é Deus faz. No Evangelho não é nada, não é sobre mim, não é sobre mim. É sobre Ele. A palavra é dele. Ele é quem manda a palavra. Nós somos apenas o carteiro. Ele é o dono da mensagem. Mas para isso, irmão, a gente precisa se dispor para que o Evangelho, ele seja pregado. Então a disposição, irmão, é renunciar, é falar, é olhar para o espelho e falar: cara, eu quero ser melhor, eu quero fazer esse Evangelho melhor. Último versículo, para encerrar. Eu acho que você entendeu. Mas não fica bravo comigo, não, irmão. É a palavra de Deus. Fica bravo não, esse irmão só fala para me orar. Esse irmão só fala para me ler a Bíblia. Esse irmão é chato. Mas, irmão, não sou eu, irmão. A minha vontade era falar assim, ó: receba uma chave do carro. Receba uma chave do sei lá da onde. Mas a palavra que Deus quer que eu fale é ela: vá para o quarto. Vai ler a Bíblia. Vai buscar a Deus. João capítulo 21, versículo 25 diz assim: Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, e se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo no mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. É isso, irmão. Vai começar por você. Eu falar, mas como que esse Evangelho vai ser expandido? É só você olhar para o espelho. Ah, mas como que eu vou evangelizar? Olha para o quintal, olha para a sua janela, você vai ver lá o quintal que tem que ser evangelizado. Olha lá para quem que você tem que pregar. Ah, mas eu não sei pregar. Vai ler a Bíblia. Que aí Deus ele vai te dar ensino para você pregar. Porque a palavra ela vem, a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço, me acrescenta fé e aí eu vou pregar. É essa a palavra, irmão. Amém? Glória a Deus. Danilo.